Falando agora dos tipos de estudos mais frequentes em pesquisa de marketing e usando nomenclaturas habituais do negócio, nós já falámos aqui dos estudos ad hoc, que são estudos que, conforme a expressão latina, para isso, que são estudos feitos de propósito por um cliente para responder a uma situação específica num momento concreto, que são diferentes dos estudos multiclientes ou sindicados, que são aqueles que são pagos por mais do que um cliente ao mesmo tempo, sim, e que, das duas uma, ou se juntaram por sua espontânea vontade, exemplo, todos os produtores de leite juntam-se para fazer um estudo aos consumidores de leite sobre um tema que lhes interessa a todos, e todos vão ficar a saber os resultados do estudo. E temos outros tipos de estudo multiclientes, em que os clientes não se conhecem entre si, não chegaram a nenhum acordo, simplesmente são abordados pela empresa de estudos de mercado para saber se querem comprar os resultados daquele estudo e então estabelecem esse contrato. Há vários estudos multiclientes conhecidos, por exemplo, há estudos da Marktest sobre setores específicos de atividade, como a banca, os seguros. Há estudos que são feitos por empresas especializadas para certos setores do mercado, como as bebidas alcoólicas, as bebidas não alcoólicas, os produtos frescos, os produtos alimentares, etc. Sim? Há uma variante dos estudos multiclientes que se chama estudos ónibus. O ónibus é um estudo que é multiclientes, mas que tem uma particularidade. Em vez de todos os clientes pagarem o mesmo e acederem a todos os resultados por igual, no ónibus cada cliente coloca as suas próprias perguntas e só ele é que vai pagar e ter acesso aos resultados dessas perguntas que colocou. Depois do conjunto de perguntas colocadas pelos diferentes clientes, resulta um questionário sobre diferentes tópicos. Por exemplo, imaginem que vão fazer um estudo ónibus sobre a satisfação dos portugueses com as marcas e convidam várias marcas a participar. E convidam uma marca de ferros elétricos, convidam uma marca de água engarrafada, convidam uma marca de seguros, convidam uma marca de telemóveis, sim, e cada uma destas marcas coloca as perguntas que quer ver respondidas e paga por pergunta. As perguntas têm valores diferentes, consoante sejam dicotómicas, de resposta fechada, de resposta aberta, de escala, por aí fora. No fim, este questionário vai ficar longo e vai ficar composto de vários temas. Sim, mas cada cliente só recebe aquilo que pagou. Não fica a saber mais nada sobre, por exemplo, se a empresa for de telemóveis, não fica a saber nada sobre os seguros, nem os seguros ficam a saber nada sobre os ferros de engomar. Vantagens e vantagens deste tipo de estudo ónibus. Por um lado, resulta num estudo muito mais barato do que se fosse um multiclientes puro ou do que se fosse um ad hoc, definitivamente muito mais barato do que se fosse um ad hoc. Por outro lado, faz com que os questionários sejam muito longos, muito desconexos, portanto a informação pode não ter nada a ver uma com a outra. As pessoas que estão a responder ficam saturadas depressa, às vezes ou deixam de responder ou respondem qualquer coisa só para despachar e, portanto, às vezes a informação que se apura neste tipo de estudo pode não ser a mais perfeita. No entanto, como vos costumo dizer, alguma informação é melhor do que nenhuma informação. E, por vezes, este é o tipo de estudo que algumas empresas conseguem pagar e não conseguem pagar outros. Outra designação frequente em estudos de mercado é estudos tracking ou estudos regulares, que são aplicáveis a estudos quantitativos. O que é que são estudos tracking ou regulares? São aqueles que são replicados numa determinada periodicidade para perceber a evolução de um fenómeno. E estes estudos de tracking dividem-se em painéis e em barómetros. Já vimos que aquilo que distingue os painéis dos barómetros é a composição da amostra. No caso dos painéis, a amostra é tendencialmente fixa e por isso são estudos mais rigorosos, mas também mais caros. No caso dos barómetros, são amostras variáveis de recolha para recolha.
São estudos mais baratos, mas a variação dos resultados não é tão fácil de explicar, porque houve perturbações introduzidas pela variação na amostra. Os painéis mais conhecidos são os painéis de retalho, que estudam lojas, os produtos à venda nas lojas, as vendas, os estoques, os preços, as promoções, por aí fora. Sim. Estes estudos são desenvolvidos pela Nielsen, pela GF Capra, entre outras empresas, em Portugal. Questões que são respondidas por estes painéis de retalho. Marcas que existem, referência de cada marca, vendas por cada tipologia, por cada código, número de compradores, gasto por comprador, preço médio, as promoções realizadas, o número de vendas antes e depois das promoções, ok? Taxa de crescimento dos produtos, cotas de mercado, de marcas, etc, etc. São questões fundamentais para muitas empresas, para muitos decisores, que se tiverem presença na grande distribuição, se estiverem à venda em hipermercados, supermercados, mercearias, têm todo o interesse em aceder a estes dados. Como já vos disse, são estudos muito caros. Então, não é uma empresa de qualquer dimensão que consegue custear este tipo de estudo. Há outro tipo de painel, que é o painel de lares, que visa, por um lado, recolher informação da parte das famílias e dos próprios consumidores que não conseguiria obter através dos painéis de retalho e, por outra, consegue aproximar-se às vendas por insígnia, isto é, por marca de distribuição, que é uma coisa que, por uma questão de confidencialidade, os painéis de retalho não estão autorizados a divulgar. O que é que nós apuramos com estes painéis de lares, que também são estudos muito caros, está bem? Também não são, a coisa não é melhor do que nos painéis de retalho. Quem é que compra o quê? Quanto é que cada família compra, em volume, em valor? Sim. Qual é a lealdade a uma determinada marca? Qual é o perfil sociodemográfico de quem compra? Sim, são algumas variáveis que se pode saber através do recurso a painel de lares. As empresas que podem compram tanto os painéis de lares como os painéis de retalho para ter informação mais completa sobre a sua marca. Existem casos em que os painéis de lares estudam bens que não estão contemplados nos painéis de retalho, portanto, podem ser uma solução para algumas tipologias de produto que não estão à venda nos hiper e supermercados, embora seja raro. Outros painéis conhecidos em Portugal, o painel da audiometria de televisão. Sim, houve aqui uma esgrima entre a Marktest e a GfK sobre quem é que auditava as audiências televisivas, e o NetPanel, o painel de utilização da internet, que é da Marktest. Em termos de barómetros, há vários em Portugal, sim. Aqui, geralmente, o que se estuda com os barómetros são a notoriedade, a recordação das marcas, a recordação das campanhas publicitárias, o consumo declarado de bens e serviços, o perfil sociodemográfico de cada consumidor. Portanto, podem ser alternativas aos painéis de lares, porque abrangem mais produtos, mais serviços. São estudos mais baratos, mesmo que não sejam tão rigorosos. Os mais conhecidos em Portugal são os barómetros de mídia, à exceção da televisão. Portanto, a televisão é o único mídia que tem um painel. Todos os outros, por terem receitas muito mais baixas do que a televisão, só têm barómetros. É o caso da rádio, do cinema, da imprensa. A banca, os seguros, as telecomunicações, são exemplos de mercados que compram regularmente barómetros e que têm estudos específicos desenvolvidos para eles, por empresas de estudos de mercado em Portugal. Outro tipo de estudo importante é o teste. O teste pode ser um teste de um produto ou serviço que já exista, pode ser de um conceito, ou seja, de uma ideia que ainda está para ser implementada, mas que ainda não existe verdadeiramente. Pode ser um teste de embalagem, um teste de preço, um teste de comunicação. Portanto, praticamente todas as ideias de marketing e as variáveis de marketing mix
podem ser sujeitas a teste. Que testes são estes? Ou testes antes do lançamento, para sustentar uma decisão. Por exemplo, imaginem que estão a fabricar chocolates e que estão indecisos entre duas fórmulas. Uma que sabe um bocadinho mais a canela, outra que é um bocadinho mais açucarada, 2, 3 fórmulas. E antes de lançarem o vosso produto no mercado, resolvem fazer um teste de produto. Então, pedem a um conjunto de consumidores que prove, que dê a sua opinião, que indique a sua escolha. Portanto, este é um teste vulgar. É um teste de produto antes de se fazer um determinado lançamento. Quem diz de produto, diz de conceito, diz de embalagem, portanto, tudo é pré-testável. Por serem feitos antes do lançamento, chamam-se pré-testes. Também há outros casos em que nós vamos ver se as pessoas estão a gostar daquilo que foi lançado e, nesse caso, vamos fazer pós-testes. São estudos feitos imediatamente após um lançamento ou após uma campanha de comunicação ou após uma determinada ação de relações públicas, sim, em que vamos fazer as perguntas imediatamente a seguir à experiência para ver o que é que as pessoas acharam e se há alguma coisa que nós ainda possamos corrigir. Estes testes podem ser quantitativos ou qualitativos ou mistos. Portanto, se eles forem quantitativos, nós recorremos a uma base, a um conjunto de consumidores, sim, para ter ali um número razoável de pessoas a inquirir. Num mundo ideal, os testes quantitativos deviam ser com amostras representativas. No mundo real, eu não conheço nenhum caso em que isto aconteça. Sendo completamente sincera. Talvez noutros países, em Portugal, não se pratica. Os testes também podem ser qualitativos, se forem assentes em entrevistas, reuniões de grupo, para, por exemplo, as pessoas poderem comentar, manusear, conversar entre si sobre aquilo que estão a testar. Sobre o sítio onde os testes decorrem, há 2 grandes tipos de teste. O habitual chama-se teste in-hall e é feito numa sala, geralmente num café, num restaurante, numa sala de conferências de um hotel, ok? Recruta-se as pessoas, por exemplo, que estão a passar para ir provar ou para ir comentar um determinado produto, a pessoa chega lá, prova, vê, preenche um questionáriozinho de avaliação e tal, e vai-se embora. E faz-se isto com umas centenas de pessoas. Volto a dizer que não conheço nenhum teste que seja feito com amostra representativa. Talvez na área da saúde. Na área da saúde, creio que os critérios terão que ser bastante mais rigorosos, mas nos outros duvido muito. Portanto, como há pouco vos disse, a validade destes estudos é o que é, mas é melhor ter alguma informação do que nenhuma. Existe outro tipo de teste, a meu ver, muito mais eficaz, mas muito menos praticado, que é o teste in-home, em casa. Nestas circunstâncias, o produto é dado às pessoas para que o experimentem em casa, de uma maneira prolongada, pode ser experimentado por vários membros da família e, portanto, os resultados que saem destes testes são muito mais realistas. Porquê? Porque as pessoas tiveram o produto consigo mais tempo, puderam, imaginem que era uma bebida, combinar com vários alimentos, pode-se recolher a informação sobre várias pessoas no agregado e não apenas sobre aquela pessoa. Portanto, e em situações reais de consumo, os resultados dos testes são muito mais verdadeiros. O problema é que há muito poucas empresas disponíveis para fazer testes in-home porque têm medo que depois o segredo fique exposto à concorrência e também porque é muito mais demorado e complicado de implementar. Portanto, novamente temos o conflito entre o ideal e o real. Estes são testes de conceito, produto, embalagem, preço e comunicação. Também há outro teste, chamado teste de mercado, que é um pouco mais realista, em que se dá aos consumidores a hipótese de escolher entre um pack completo, entre vários packs completos, tal e qual como se eles estivessem à venda na loja. Ou seja, em vez de se estar a dar, por exemplo, um doce a provar à pessoa numa sala, põe-se a nova embalagem de doce numa prateleira
no meio de outras embalagens de doce que já existem e que já são conhecidas, tal e qual como se fosse um supermercado, ou às vezes no próprio supermercado, quando eles aceitam colaborar nestes testes, e a pessoa escolhe em função do conjunto real da situação na loja. Sim, isto é muito mais verosímil, porque aqui temos a influência das marcas que estão ali, que já existiam, que já eram conhecidas, temos a influência dos preços, não é? Do sítio onde os produtos estão em exposição, tudo isso contribui muito para a escolha. Portanto, os testes de mercado são testes mais completos, quando o produto já está pronto para ser levado ao mercado, e que podem ser feitos de duas maneiras, ou em experiência, portanto, numa empresa de estudos de mercado, coloca-se uma prateleira fictícia com vários produtos reais, e diz-se à pessoa, olha, tem aqui 10 euros, o que é que iria escolher? Ou então em simulação de compra em ambiente real de loja. Portanto, faz-se a mesma experiência, mas numa loja a sério. É bastante mais difícil ter autorização para fazer este tipo de estudo, mas eles são mais fidedignos. Outro tipo de estudo que nós não vamos aqui desenvolver é dos modelos de previsão de vendas, que são modelos de base estatística, econométrica, que depois irão pedir aos vossos colegas da economia, da gestão, das matemáticas aplicadas, que pegam num conjunto de informações disponíveis sobre dados macroambientais, PIB, taxas de juro, número de empresas criadas, taxa de desemprego, inflação, por aí fora, sim. Cruzam estas informações com informação qualitativa sobre as expectativas dos consumidores, as expectativas das empresas, as expectativas dos vendedores. Fazem ajustamentos de séries temporais em função do histórico das vendas, não só da nossa empresa, como de todas as marcas a que nós consigamos ter acesso, se for o caso, e traçam modelos explicativos e modelos de previsão de vendas. Não se exige que saibam isto de cor, fiquem apenas a saber que é importante que conheçamos a possibilidade de extrapolar as vendas passadas para o futuro, combinando na análise e na fórmula que vamos usar elementos microambientais e dados das nossas próprias vendas. Outro tipo de estudo muito célebre, e queria falar-vos especialmente deste, é o estudo de motivação e imagem, em inglês designado por Usage and Attitudes, ou mais simplesmente U&A, ou UIA, Usage and Attitudes, é a siglazinha. São estudos qualitativos de grande envergadura, não é? para diagnosticar crenças, atitudes, percepções, hábitos, expectativas dos consumidores. Portanto, tudo não tem a ver tanto com factos, mas com pensamentos. Podem usar técnicas qualitativas, técnicas projetivas, portanto, aquilo de que estivemos a falar a este respeito. E há de vários tipos. Há os estudos de contexto geral, quando geralmente não se sabe muito sobre o mercado e precisamos de mapear todas as marcas existentes, perceber o posicionamento da nossa marca face aos concorrentes. Sim, portanto, é um estudo grande. Temos os estudos de contexto específico e disaster check, como o nome indica, são estudos concebidos para cenários de correção. Alguma coisa correu mal ou queremos diagnosticar um ponto específico daquilo que estamos a oferecer e recorremos a estes estudos. Os estudos exploratórios, quando não sabemos ainda nada sobre o tema e queremos primeiro recolher umas primeiras impressões, que geralmente vamos validar depois de forma quantitativa a seguir. Sim, são muitas vezes estudos para elaborar os questionários. Os estudos longitudinais são semelhantes aos estudos de tracking, porque são prolongados no tempo, realizados com uma certa periodicidade, só que em vez de medir comportamentos e declarações, avaliam variações nas atitudes, nas percepções, nos sentimentos de quem está a responder. E temos uma variante muito interessante também destes estudos, que são os laboratórios criativos e de conceitos, que têm a ver com o fenómeno da co-criação, que hoje em dia as marcas gostam muito de defender. Consiste em
fazer uma reunião de grupo em que os participantes são convidados a dar ideias e a desenvolver o que é que seria o seu produto ou o seu serviço ideal. Ok? Portanto, é uma versão um pouco mais prática da reunião de grupo, da qual podem sair propostas criativas. Outro tipo de estudo, para além do Usage and Attitudes, é o estudo de cliente mistério, ou Mystery Shopping, que consiste em um investigador disfarçado de consumidor ir a um estabelecimento ou pedir uma proposta a uma empresa, como se fosse um consumidor final, para ver como é que é atendido e para descobrir informação sobre os produtos, os preços, a comunicação que é realizada. Estes estudos são feitos com base num guião, portanto, que orienta aquilo que é observado, aquilo que é perguntado, e são estudos de facto muito úteis, que podem ser feitos pelas empresas para si próprias, portanto, elas podem contratar estudos de cliente mistério para avaliar como é que estão a prestar o seu serviço, para saber se os seus colaboradores estão a atender bem, se a empresa está a funcionar bem, ou podem ser feitos para a concorrência. Atenção aqui, no entanto, a questões éticas e de sigilo profissional que têm que ser salvaguardados. Há vários outros estudos especializados. Têm vindo a ser desenvolvidos estudos de base tecnológica, em que não há intervenção de nenhum entrevistador, nenhum investigador. É o caso dos óculos leitores de retina, que são aparelhos que os consumidores que aderem a estes estudos colocam e que, quando estão a passear na loja, conseguem detectar para onde é que vai o olhar da pessoa, quanto tempo é que se fixa em cada sítio, se vai mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo. Portanto, conseguem mapear o percurso visual na loja. Isto é muito importante depois para fazer exposições, promoções, para as marcas saberem que prateleiras é que devem contratar com preços diferentes para estarem à venda. E temos também o neuromarketing, que é uma espécie de eletroencefalograma de como o nosso cérebro reage a certos estímulos visuais, auditivos, olfativos, sensoriais em geral, e embora não nos permita compreender porque é que as pessoas estão a ter aquelas reações, permitem-nos pelo menos perceber que as pessoas reagiram com mais ou menos intensidade a certos estímulos. Também são estudos que ainda estão sob polémica, ainda não estão completamente consolidados, e são estudos descritivos, que permitem descrever, mas não permitem explicar. Outros estudos especializados são os estudos farmacêuticos. Ficam a saber que a pesquisa de marketing no mercado farmacêutico tem uma cota de mercado enorme, é gasto muito dinheiro pelas empresas farmacêuticas e de dermocosmética no estudo dos seus consumidores, no estudo dos prescritores também, sim. Há empresas especializadas só neste trabalho. Os estudos eleitorais também são uma variante de pesquisa de marketing muito conhecida. E queria só deixar uma nota para um procedimento que não é bem um estudo, que se chama mercado-teste, que é um lançamento de um produto ou de um serviço em pequena escala para ver como é que o mercado reage. Já não é bem uma ferramenta de pesquisa, porque já foi feito um lançamento, há consequências que daí advêm. Portanto, nós podemos perder ou ganhar em vendas, estamos a mostrar à concorrência aquilo que estamos a fazer. No entanto, é uma boa forma, quando não estamos completamente convictos se vamos ter sucesso ou quando ainda não temos dinheiro para lançar na totalidade do mercado, fazer uma experiência apenas em algumas lojas ou em alguns países, está bem? Quando se trata de um mercado a nível internacional.